agora, vai continuando sobre a defesa de bandidos. Inclusive, nos governos de esquerda, por exemplo, Rio Grande do Norte, morei lá, Bahia, são governadores do PT, mas que eles absorvem o mesmíssimo populismo penal e as mesmas políticas de segurança pública que envolvem apenas aumentar ostensivamente o efetivo da polícia, como se isso fosse adiantar algo. Então não adianta. Então você concorda comigo de que a segurança lá está indo mal. Os governadores de esquerda, entre aspas, estão pecando na segurança pública, é muito pelo contrário, é justamente por se alinhar a esse discurso de direita, de que precisa... na prática, a governadora Fátima Bezerra... E os de direita, aonde que eles estão alinhados, então? Que a criminalidade está baixa em São Paulo, em Minas, Santa Catarina, a criminalidade Paraná. de São Paulo só cresce. A gente teve recorde de assalto celular. Mas você pega... Eu tô falando de estatística, estatísticas, Eu até me emociono porque eu passei tantas dificuldades na minha vida e eu sempre estudei. Por ser mulher é mais difícil entrar em colégios bons, em cursinhos. Hoje, graças a Deus, eu dou aula em bons colégios, em bons cursinhos, que é um ambiente muito masculino. Para eu conseguir estar lá, eu tive que estudar, fazer mestrado, fazer doutorado, me provar muito mais. E ainda assim, eu tenho HB20 2014. Eu moro num apartamento de um quarto só. Eu sou sozinha, não tenho marido, pai, ninguém que me ajuda. Dando um monte de aula. Segunda-feira eu dou 11 aulas. Então, que meu pé você dói. Entrou aí num ponto que acho que eu quero... Eu só queria concluir, senhor, por favor. O que eu tô querendo dizer é que assim, não é fazer vítima, não. Eu escolhi essa profissão, que eu amo ser professora, porém, por eu não acho... vocação mesmo, sim. Por vocação, e eu dou aula de uma disciplina que a gente trabalha o ideal crítico, o viés crítico no aluno, mostrar... Eu sou uma professora imparcial. Eu não sou parcial. Parabéns. Em sala de Cada aula. um tem que tirar a sua conclusão. Exato, eu acredito, porque eu não dou aula só para alunos ou de esquerda ou só de direita. É claro que eu coloco os dois lados, mas eu não sou parcial. E aqui eu queria que o senhor me olhasse também, não como esquerdista ou de, o senhor de direita, eu tenho raiva de professor que só briga e só arma contra o senhor, não, como educação. Então, quando fala que a esquerda acabou com o Brasil, nunca eu vi um governo, seja de esquerda ou de direita, que olhasse para a educação. Eu vejo uma China que está aí formando 1,5 milhão de engenheiros por ano. Ano passado ela formou 1,5 milhão de engenheiros. O Brasil não formou 150 mil. Aí eu vi um outro governador de direita dizendo que um diploma não vale nada. Que eu sou CLT. Acho que até o nosso presidente fala isso, né? Ele se gaba, assim, não é? O que é muito ruim como exemplo. Você concorda? Quando falam esse discurso, para que eu fui fazer doutorado se eu não valorizou minha aula? Eu ainda tenho que trabalhar um monte para me sustentar sozinha. Então é um discurso que desvaloriza a educação. Mas eu quero que você, uma hora, converse com alguma professora de Minas, não sei se às vezes você tem contato. Nós já reformamos mais de 3.100 prédios escolares que estavam numa situação deplorável. A merenda escolar nem se compara com aquela que era no passado. Nós estamos investindo 23 vezes mais em merenda escolar. Não sei se você viu o avanço da alfabetização que saiu aí há um mês atrás. Minas foi o estado que mais avançou, está entre os 3 melhores do Enem. Então, lá em Minas, nós estamos mostrando que é possível e temos melhorado a educação. E temos o maior programa técnico profissional do Brasil, que é o Trilhas de Futuro. Obrigada. Olhe para a educação, por favor, se o senhor for o presidente. Obrigada. Posso? Pode. Nunca tivemos esquerda dominando o Congresso do Brasil. O senhor sabe disso até melhor que eu. Brasil, desde a época da invasão colonial, monarquia, período ditatorial do Estado Novo, ditadura, sempre direita. Mesmo quando o Brasil entra num período desenvolvimentista, quem está lá no Congresso? A direita. Ruralista, povo que herdou latifúndio, a galera que está lá no Getúlio Vargas, Leonel Brizola, ela bem para a área não foi nosso presidente, né? Infelizmente, se tivesse mas chegado muito influente, você concorda? Vargas teve uma política populista, mas também não tinha Congresso. Quando o Lula entrou no poder, o senhor se lembra, né? O pessoal mais velho aqui do recinto, o vice dele era do PL, lembra?
Não é uma coisa interessante que o vice do Lula era do PL? Era um mineiro lá. Ele teve que se vender, né, para a direita para conseguir minimamente ter um governo de coalizão. E o Lula, ele é um cara de um partido que se posiciona centro-esquerda, mas a gente está numa lógica que é capitalista. O mundo é capitalista. Por isso a gente está falando de esquerda-direita, não capitalismo e comunismo. Então é por isso que não dá certo, então? É porque não adotou a regra da esquerda. Muito pelo contrário, a questão é um processo. A gente não está num processo que tem começo, meio e fim. Ele está sempre em desenvolvimento, é um período de transição. Não fosse a esquerda, possivelmente a gente ainda está em regime de escravidão. Por isso a esquerda tradicionalmente luta contra o racismo, mas luta contra o machismo, luta contra a homofobia, luta por educação pública, por saúde pública. Coisa que o senhor me corrija se eu estiver errado, é contra, por conta de uma política privatista. Não da garantia de direitos coletivos, mas de privilégios particulares. É isso que a direita defende. A esquerda não. Tem bandido na direita, tem bandido na esquerda. Lamentavelmente, eu concordo com isso. Tem competência na direita, tem competência na esquerda. Não vou nem falar no centrão porque já está implícito. Agora, a política social da esquerda parte também de uma concepção de mentalidade, filosofia, que vem lá do iluminismo, de direitos iguais, de combater uma hierarquia do pobre explorado pelo rico. É isso que a esquerda vem construindo década após década, século após século. Então eu quero agora fazer aqui um posicionamento para você e para os colegas aqui. A esquerda fala que devemos, e eu concordo, que devemos dar oportunidades iguais para todos. Sem dúvida. Agora, dar oportunidades iguais para todos, pelo que eu sei, não vai fazer com que todos fiquem iguais. Não. Eu conheço uma família o conceito da equidade. Em que um filho que foi criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe é padre e o outro tá condenado, tá preso porque já matou dois ou três, você trazer entendeu? Direitos diferentes para pessoas diferentes é o conceito da equidade. Eu ajudo mais quem precisa mais. Por isso o governo precisa investir em quem precisa mais. Por isso o rico paga mais imposto para que o pobre possa estudar e comer. Agora a esquerda... Por isso o empresário vai ter que pagar mais imposto para que a gente possa investir, por exemplo, em reforma agrária e produção de alimento no campo. O Brasil é um país pobre, em que as pessoas passam dificuldade. O Brasil é um país riquíssimo, mas cheio de pobreza. Cheio de pobreza. E por que os políticos da esquerda, quando viajam para o exterior, levam comitiva de 200 pessoas mostrando relógio? É uma questão diplomática. Eu particularmente me incomodo muito com isso. Mas o senhor gostaria que um presidente usasse calça de moletom e chinela havaiana no Palácio do Planalto? Falando, mas precisa usar um sapato de 15 mil reais, um relógio de 200. Porque eu acho que quem é de esquerda deveria dar bons exemplos. Sem dúvida. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? Nenhum. Mas não é mais que a sua obrigação. Com todo o meu respeito, governador. Todo mundo da esquerda leva... Mas temos que criticar essas pessoas também. Eu concordo em grau número gênero com o senhor. Me parece, eleição democrática, esquerda e direita, disputando partido sem nepotismo, sem vantagismo. A esquerda democrática defende absolutamente isso. Por isso, mas não é o que está sendo praticado. O fim do financiamento privado de campanha, o fim de bilionários se sustentando para ocupar cargo público. O senhor sabe que a esquerda defende isso, governador. Agora, por